Você já se perguntou o que realmente significa viver? E se cada escolha, cada dor, cada vitória já tivesse escrita antes mesmo do seu primeiro passo? E mais, e se a vida não passasse de um roteiro cego, sem propósito, intrínseco, apenas um eco vazio? E essa é a essência do niilismo, a ideia de que nada tem sentido por si só. Em Berserk, o niilismo se encarna na ideia do mal. Não como um deus compassivo, mas como uma soma do medo e do ódio e desespero dos humanos. E nesse universo, sem heróis, sem justiça, sem qualquer promessa de sentido, Guts surge. Um homem que encarou o abismo e encontrou nele um reflexo de si mesmo. Hoje vamos percorrer a vida dele, desde o primeiro suspiro até o momento que o céu se abriu para o eclipse, usando a história dele e o mundo de Berserk para explicar o que é o niilismo e como ele se manifesta na cultura pop. Uma narrativa que vai te prender do primeiro golpe de espada até o último suspiro no campo de batalha. Chegou até aqui? Deixa um like. E considera se inscrever para me chegar nos 1000 inscritos. Guts nasceu literalmente do ventre da morte. Sua mãe foi executada e deixada exposta numa árvore. E do seu corpo sem vida ele caiu, ainda preso no cordão umbilical. Coberto de sangue seco, foi encontrado por um grupo de mercenários liderado por Gambino e sua companheira Shisu. Shisu o criou como pôde, mas morreu cedo, vítima de uma doença. Sem amor, sem proteção, Guts ficou sob a guarda de Gambino, um homem desgraçado, orgulhoso e amargo. O pai adotivo o ensinou a lutar não por bondade, mas sim porque uma criança que não sabe segurar uma espada é um peso morto no campo de batalha. Aos 6 anos, Guts matava para sobreviver. Dormia na lama, comia restos e o único som constante era o de aço se chocando contra aço. Quando tinha 9 anos, Gambino vendeu para um soldado chamado Donovan, outro desgraçado. E esse foi o dia que Guts aprendeu a verdade mais cruel do mundo: ninguém vai te salvar. O universo de Berserk é na Europa medieval suja, repleta de guerra, fome e corrupção. Não existe cavaleiros reluzentes, nem ideais de nobreza. O bem e o mal são apenas papéis que homens interpretam até que a carne entre na espada. E o cenário é a materialização do niilismo existencial, a ausência do sentido pré-definido para a vida. A percepção de valores são construídas pelos humanos. São frágeis, mutáveis e descartáveis. Quando jovem, Guts é recrutado pelo bando do Falcão, liderado por Griffith, um homem cuja beleza e o carisma fazem com que todos ao seu redor acreditem no impossível. Griffith sonha em governar seu próprio reino. Esse sonho é o que dá ordem ao caos no grupo, transformando batalhas sangrentas em uma etapa de uma jornada quase divina. Nietzsche dizia que diante do niilismo o ser humano tem duas opções: se entregar ao vazio ou criar o seu próprio sentido. Griffith escolhe a segunda opção, mas é o custo de tudo e todos. Para ele, as pessoas são peças no tabuleiro do seu objetivo final. E isso vai custar tudo para ele. No segundo que ele achar que ele perdeu o Guts, tudo acaba. Em Berserk, nada realmente é livre. Existe a casualidade, uma força invisível que molda o destino. Ela é executada pela mão de Deus, um grupo de entidades demoníacas que surge quando um humano, em desespero absoluto, usa um berrelite, um amuleto em forma de ovo grotesco. E esse conceito é fundamentalmente niilista, porque desmonta a ideia do mérito ou escolha moral. Não importa quanto você lute, se o rio da causalidade quer que você afunde, você vai afundar. Depois que Guts escolhe uma coisa pra ele e por ele, Griffith surta e pela primeira vez ele comete um erro. Um erro que vai custar tudo pra ele. Ele é capturado, torturado por um ano e seu corpo é destruído. E seu sonho parece morto. Mas no momento mais desesperador, seu berrelite desperta. O céu se abre em um mar vermelho e a mão de Deus aparece para oferecer uma escolha: sacrificar todo o bando do Falcão para ascender como um dos seus, ou permanecer como um humano.
Griffith escolhe o poder, porque era isso que ele sempre quis. E em segundo, seus companheiros são deslacerados por os apostos demoníacos. Guts vê sua amada casca ser violentada por Fenton, aquele que antes era um dos seus melhores amigos, aquele que os dois amava, aquele que os dois confiava. E esse é o novo corpo de Griffith. Essa é a forma mais brutal do niilismo ativo: destruir todos os laços, valores e principalmente em prol de um objetivo único e pessoal. Nietzsche já provocava: se não há Deus, tudo é permitido. E Griffith leva isso ao extremo. Poucos leitores chegaram a ver, mas Miura escreveu um capítulo cortado, onde Griffith descobria a ideia do mal. Essa entidade confessa: eu não existia. Eu fui criado pelo desejo do humano de ter um significado para o sofrimento. Isso significa que nesse universo, Deus não é eterno, nem onipotente. Ele é o produto do desejo coletivo, da necessidade psicológica de transformar o caos em narrativa. Um conceito tão sombrio que até mesmo Nietzsche hesitou em colocar de forma tão literal. O divino é nossa invenção e talvez uma das piores. Após o eclipse, Guts podia ter se entregado ao desespero e à morte, mas escolheu o contrário: viver. Não porque acredita em redenção, mas porque se recusa a deixar que a causalidade dite cada passo. Ele luta não para vencer, mas para continuar lutando. Albert Camus, e a sua filosofia do absurdo, escreveu: a luta para alcançar o cume já basta para encher o coração do homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Em Berserk é preciso imaginar Guts feliz, mesmo erguendo a espada contra o mundo inteiro. Berserk é mais do que uma fantasia sombria. Ele é o espelho para uma pergunta mais perigosa da filosofia: e se não houver sentido? Se tudo o que acreditamos fosse uma invenção da humanidade para apenas suportar a dor? Guts nos mostra que diante dessa verdade ainda podemos escolher. Podemos cair diante do abismo e mesmo assim continuar com o espírito de pé, sangrando até o último golpe que a gente tem. De verdade, espero que você tenha gostado do vídeo. Deu um bom trabalho. Então, deixa um likeinho e se inscreve para me ajudar.